Muito boa noite, famílias da Estrela da Manhã, as famílias que me acompanham aqui no YouTube, né, no canal Júlio Buranello Psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindas, espero que vocês estejam bem, né? Eu desejo inúmeras horas aí, 24 horas, né, cada dia melhor, que você vá se recuperando, você familiar que sofre com o seu ente querido, né, em busca da sua recuperação e obviamente que da recuperação desse seu ente querido, que sofre com a dependência química, com o alcoolismo. Hoje, quarta-feira, mais uma noite aí, hoje dia 18 de setembro, tá? No qual nós vamos tratar mais um assunto importante. Sempre os objetivos desses vídeos aqui no meu canal, né, tanto no YouTube, quanto no meu Instagram, Júlio Buranello Psicoterapeuta, quanto lá no TikTok, tem muito vídeo, muito conteúdo sobre recuperação, dependência química, no qual eu trato inúmeros temas importantes sobre recuperação. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre intoxicação mental, né, trazendo informação para que você, familiar, entenda o que é o perfil, né, desse ser humano, desse adicto, desse dependente químico, que desenvolveu, né, o vício, a dependência em si, e o quão prejudicado fica a mente desse ser humano, né, que nós falamos nesse processo da intoxicação mental. Diferenciadamente, né, a intoxicação física e também tem a intoxicação mental, que nós precisamos analisar, porque a grande dificuldade do adicto, do dependente químico, quando ele visa a recuperação, é desintoxicar mentalmente, né, que é esse processo lento de recuperação, no qual a parte física ela ganha muito mais vigor, a pessoa vai melhorando, ela é um movimento mais rápido, porque rapidamente você percebe essa pessoa voltando, né, a cor da sua pele, ficando corada, começa a se alimentar direito, com a medicação começa a dormir direito, né? E aí rapidamente você, familiar, até dentro de uma clínica, como nós estamos falando lá para o pessoal da comunidade Estrela da Manhã, começa a pensar, nossa, como ele tá bonitinho, ele tá coradinho, né? E aí, às vezes, as pessoas, a própria família, acabam não entendendo a necessidade de continuidade, né? O processo de recuperação da dependência química, famílias, ele é minucioso. Ele é um processo que exige do ser humano esse comprometimento, porque a parte física, né, quando esse ser humano que está tentando buscar uma recuperação ou que foi colocado dentro de uma unidade terapêutica, mesmo que involuntariamente, rapidamente a parte física dele começa a dar respostas positivas, que ele começa a se alimentar, né, ele tem um lugar lá que ele vai exigir dele normas e regras, que ele não vai poder acordar na hora que ele quer, que ele não vai poder dormir o tanto que ele quer, que ele vai ter que regular a parte de alimentação, o nutricionista acompanhando esse paciente. Percebe então que ali cerca de, vamos dizer assim, né, estatísticas, né, a gente precisa analisar caso a caso, mas cerca de 15 dias, 20 dias, esse ser humano, você já percebe uma mudança nele, na parte física, né? Aí a desintoxicação física vem com um tempo de 60 a 90 dias, né, que é essa parte para eliminar as substâncias do seu organismo. E aí vem a pior parte, a parte mais complexa, a parte que exige muito desse ser humano, que é a parte da intoxicação mental. O dependente químico, essa pessoa, esse ser humano, né, que faz uso abusivo de substâncias, que se tornou um usuário crônico, que tem os 3 estágios, né, de uso. O primeiro é o usuário chamado usuário social, que é essa pessoa que faz uso esporadicamente. O segundo caso, segunda fase, né, do uso é aquele usuário dependente, né, que ele já tem uma certa dependência, ou seja, ele não é aquela pessoa que perdeu o controle ainda, mas ele já tem perfis e padrões de uso. Toda sexta-feira sai do trabalho, é beber e usar droga, sábado, dia de festa. Então ele já tem um padrão de uso que ele associa à necessidade de usar. E o terceiro ponto é já do usuário dependente, né, do usuário crônico, perdão, que é esse usuário que já perdeu o sentido das coisas, que ele vive para usar e usa para viver. Ele precisa todos os dias se abastecer das suas substâncias de preferência, né, pelos comportamentos compulsivos, obsessivos que ele desenvolveu, né, dentro dessa padronização de uso. Tá? Então aí vem esse ponto importante para ser analisado.
a intoxicação mental. Vou até ler aqui o que eu escrevi sobre isso. A intoxicação acontece pelo alto nível de substâncias, prejudicando as funções cerebrais, as funções mentais e o bom senso da pessoa, causando inúmeras alterações. Ou seja, esse ser humano que teve um contato com a substância, lá no início ele não imaginava de forma alguma que tudo isso ia acontecer. E aí ele foi aumentando o uso, criando a tolerância física, a tolerância emocional, a tolerância psicológica, e ele se tornou um usuário crônico, aquele usuário que já perdeu sentido. Como eu disse, ele vive, os pensamentos dele, vive condicionado à necessidade de usar a substância. Tá? E aí, olha só, com altos níveis de droga, de substâncias na sua mente, no seu cérebro, no seu sistema nervoso central, o que acontece com esse ser humano? Sofre alterações em todos os níveis das suas células, em todos os níveis das suas composições químicas, das reações químicas desse organismo, sofrendo alterações no qual essa pessoa vai sentir estímulos dentro da condição que ela se encontra. E quais são os maiores estímulos que ela se encontra? A necessidade de usar, de abastecer-se da substância, mesmo que haja consequências negativas, esse ser humano escolhe usar a droga. Por isso, é isso que nós chamamos de intoxicação mental. E aí percebe-se, Júnior, como que eu posso perceber se esse meu ente querido, você que está acompanhando aí que não tem um filho internado numa clínica, quais são os traços, como que essa pessoa fica, quando você percebe que ela está intoxicada mentalmente pela substância? Bom, você percebe um nível de agitação maior, essa pessoa ela fica inquieta, ela tem quadros de alucinações, ela tem comportamento agressivo, ela tem comprometimento, sofre um comprometimento com a sua memória a médio prazo e a longo prazo é afetada, dificuldade de concentração, não consegue se concentrar em nada. Essa pessoa que já tem um uso crônico, ela não consegue se manter em trabalho, ela não consegue se manter dentro de um relacionamento saudável, ela vive essa inconstância, ela sempre está com movimentos agressivos com a família, ela não consegue estabelecer conexão com ela mesma. Ela vive numa inconstância de sofrimento, de dor, e da busca de um prazer incessante, de um prazer disfuncional, porque o seu circuito de recompensa foi afetado também com o uso de drogas, e ela vive dentro desse padrão de comportamento aqui. Olha lá, variações de humor, incluindo ansiedade e depressão. Júnior, ele está depressivo. Claro, mano. Ele está intoxicado mentalmente pelo uso de drogas, e aí o movimento dele quando ele não tem a substância para usar, ele fica no quarto, fica na sala o dia inteiro assistindo Netflix, ou dormindo o dia inteiro, ou comendo o dia inteiro, come demais, dorme demais. Isso é um estágio que nós chamamos dentro da psicoterapia, da análise comportamental, de estágio de anedonia, no qual esse ser humano ele sofre pela falta da substância e ele só se motiva quando ele pensa na droga, quando ele sabe que vai ter uma oportunidade de uso. Conhece alguém assim? Tem algum ente querido que tem esse padrão de comportamento? Coloca nos comentários aqui, pessoal, se inscreve no canal também, compartilha os vídeos, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, tanto aqui do Júnior Buranello quanto da comunidade Estrela da Manhã de Assis. Entende? Então ele tem essa variação de humor, de ansiedade, quadros de depressão, euforia, pânico, mania de perseguição, paranoias. Percebe? Conhece alguém que está apresentando esses quadros? Então são tudo sintomas da intoxicação mental desse ser humano, porque tudo começa lá do início, pelo alto nível de substância na mente dessa pessoa. Ele criou essa disfuncionalidade nas suas regiões neurais, no qual as comunicações dos seus neurônios foram afetadas, as sinapses foram afetadas. Então ele apresenta toda essa disfunção, no qual a sua mente está intoxicada pela substância. E lógico, olha só, família, quando você pergunta, Júnior, mas por que ele faz isso? Porque a mente dele está intoxicada. Ele não consegue raciocinar a sua região cognitiva, que é um trabalho que eu faço muito com os meus pacientes particulares, dentro desse trabalho, compondo os transtornos, entendendo a disfuncionalidade mental, os padrões de comportamento, analisando a parte cognitiva desse ser humano, se realmente qual fração,
que nível que ela foi afetada, o quanto isso afastou ele da realidade. Precisamos analisar tudo isso, famílias, para que nós possamos realmente compor um diagnóstico o mais assertivo possível sobre esse ser humano, sobre esse seu filho, sobre esse seu marido, seu pai. E os transtornos recorrentes, né, a pessoas que apresentam intoxicação mental são transtornos de humor, transtornos de depressão, né, bipolaridade, ansiedade em excesso, né, transtorno de conduta, né, déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas que apresentam até TDAH, que desenvolve com o uso da substância TDAH, obviamente analisando a parte genética dessa pessoa, os genes dessa pessoa, provavelmente ela já tinha uma composição facilitadora, que nós falamos, né? Uma composição facilitadora ao desenvolvimento de tais transtornos. Então analise os comportamentos, perceba os sinais. Se você percebe que esse seu ente querido já apresenta esse agravamento de sintomas, de comportamentos, então ele está precisando realmente buscar ajuda para ele, né? O que eu sempre digo para as famílias, que muito me perguntam dentro dos meus canais da internet, é essa questão da internação. Eu, Júnior, já falei várias vezes, eu sou fruto de uma internação involuntária, né? Então eu concordo sim com a busca, porque esse nível de pessoa, esse nível de insanidade, esse nível de intoxicação, na grande maioria das vezes a pessoa ela já não tem mais a consciência de decidir. O poder decisório, que é trabalhado dentro desse livro aqui, que eu amo muito, que é o Tratamento para a Dependência Química, né, da Neide Zanelato e do Ronaldo Laranjeira, são espetacular, dois profissionais excelentes, que tratam exatamente isso. O poder de execução desse ser humano se perdeu há muito tempo. Ele não consegue mais decidir, parei de usar, tá? Vou pedir ajuda. Não, a mente dele só respeita os sintomas, os estímulos de uso. Então, como que você vai pedir consciência para uma pessoa que só pensa em usar droga? Entende? Então, muitas vezes, a intervenção por uma internação involuntária e compulsória é o caminho para resgatar, para salvar essa vida. Tá bom, famílias? Espero ter sido claro nesse vídeo, né, ter trazido muita informação para vocês sobre esse tema tão problemático, né, no uso de drogas. Semana que vem, quarta-feira que vem, aguardo vocês com um novo vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.